Boa noite, pessoal. Tá ouvindo direitinho? Pronto. Então, antes de chamar a convidada da gente de hoje, que é a doutora Raíza, né, eu queria explicar um pouquinho por que esse tema que a gente vai abordar hoje. Quando eu pensei no projeto inicialmente, eu pensei em algo mais formal e acabei, né, fazendo uma listagem de temas para a gente tentar abordar todas as áreas da psiquiatria, e uma delas é a parte de emergências psiquiátricas. Quando falei com a doutora Raíza, ela escolheu delirium. Então, hoje, talvez vocês achem um pouco mais técnica a live, mas eu vou tentar trazer mais a importância de discutir esse tema, porque é um tema bem importante mesmo da gente ver, não só para a psiquiatria, mas para a clínica inteira e até para vocês entenderem qual é o desenvolvimento dessa síndrome, certo? Então eu vou chamar agora a doutora Raíza, que é médica formada pela Universidade Federal de Campina Grande, psiquiatra formada aqui pela UFPB e que tem experiência vasta na parte de emergências psiquiátricas. Estamos aguardando. E aí, boa Olá, noite. boa Oi, noite, tudo bom? tudo bem? Como você está, Boa noite, doutora? gente. Estou bem, estou tentando aqui me adaptar a essa realidade de lives. Tava, Né? Tem tava com medo de não que conseguir saber como entrar. é normal. O primeiro dia foi aqui o desespero, porque eu não sabia mexer em canto nenhum, né? Mas a gente aprende. No desespero vai. Pronto, conseguimos. Primeira Conseguimos. etapa vencida. E aí eu estava explicando, Raiza, que o tema talvez hoje seja um pouco mais técnico do que nos outros dias, mas que é de extrema importância, né? Acaba que a gente vai ter vou tentar trazer uma interação mais para que o pessoal entenda qual é a importância da gente estar discutindo o tema de delirium, né? Mas que se acharem técnico demais é normal, porque aí talvez seja uma coisa mais difícil da gente trazer para a linguagem mais coloquial mesmo, né? Isso. E aí, se as pessoas quiserem participar, mandar alguma pergunta, interagir um pouquinho, fiquem à vontade, para não ficar tão técnico, Isso. né? Se Talvez tão tiver distante. dúvida, se a gente puder, né, esclarecer alguma coisa, aí a gente vai tentando ajeitar isso, tá bom? Pronto, vamos Pois lá. eu acho que para começar, seria interessante a gente esclarecer um pouco o que é delirium, né? E Delirium, por que quero. delirium, né? Uhum, sim, sim, porque não delírio, não? Ah, estão dizendo Né? aí que eu tô no escuro. Ah, deixa me ver. Mas eu acho que não sei como é que eu faço, Não, mas tá? está Deixa eu dando para tentar. te ver. Tá dando para ver? Pronto, Tá. então tá. Vamos lá, falar um pouquinho de delírio. Será que essas meninas não quiseram falar bonito? No lugar Né? de dizer delírio, quiseram enfeitar delirium, né? Mas não, é para marcar uma grande diferença do delírio, que é uma realidade muito mais realmente da psiquiatria, e do delirium, que na verdade é mais clínico. Então, mas o que é o tal do delirium? O delirium é a condição em que o paciente chega e aparentemente ele é psiquiátrico. Como assim? É o paciente que mudou o comportamento, o paciente que está desorientado, que começou a ficar agressivo, que mudou o padrão de sono, e as pessoas logo pensam, nossa, isso é um paciente em surto psiquiátrico. Mas não é, não é? Aí é que É tá um... a Aí que está a pegadinha. questão, a pegadinha, e é onde gera muito problema, não só às vezes com a família,
mas às vezes até com outros colegas médicos. Eu estava aqui pensando, Jússi, para ilustrar do caso que eu falei da semana passada, do paciente, um paciente que chegou lá na urgência psiquiátrica, que a gente trabalhava juntas, Sim. e eu perguntei, o senhor é diabético? Aí ele, não tem esse problema não. O senhor permite que a gente veja a sua glicose? Tá bom. Aí a gente vê a glicose 576. Aí o senhor é diabético. E aí o senhor não vai ficar aqui na psiquiatria, o senhor vai lá para a clínica porque essa glicose está muito alta. E a família, não, mas ele veio aqui porque ele está vendo coisa, porque ele começou a ficar agressivo, não está dormindo. Pronto, aí é o delírio, gente. Aí é o paciente que parece psiquiátrico, mas tem um motivo clínico para estar daquela forma. Isso, a gente vê muito a questão de ter uma alteração aguda, né, do comportamento, que é o que vai marcar muito para a gente, e que talvez seja importante mostrar que, apesar de não ser um tema da psiquiatria, a gente lida muito com ele porque frequentemente é levado para a emergência psiquiátrica, né? E aí a família entende como um surto, o surto psicótico é medicado como surto psicótico, né? E muitas vezes passa batido porque não tem uma noção de que aquilo ali, se a gente não for procurar saber como é, né? Eu estava até discutindo com o Elton mais cedo e lembrando de um caso da época que a gente trabalhava no CAPS, que a gente foi chamado para fazer uma visita, né? E aí o pessoal, né? Não, porque o senhorzinho tem Alzheimer. Né? Então vamos fazer a visita. E aí, quando a gente foi fazer a visita, faz quanto tempo que ele está nesse quadro de Alzheimer? Não, tem uma semana. Né? De uma semana para cá, ele está desorganizado, o horário de sono está desregulado, está tudo bagunçado. De uma semana para cá. Né? E aí é comum a gente ver que os familiares acabam fazendo levam para a psiquiatria de alguma forma, né? Porque tem uma desorganização de comportamento, né? Mas não é psiquiátrico, é clínico. Exatamente. E essa daí é uma das grandes questões, e às vezes a gente faz um encaminhamento e para a gente fica muito óbvio. Paciente começou o quadro há 48 horas, paciente começou há 5 dias. Porque, gente, não existe um quadro psiquiátrico que a pessoa consiga caracterizar com essa exatidão e há tão pouco tempo. Ninguém tem esquizofrenia há 5 dias, ninguém tem transtorno bipolar desde antes de ontem. Por que não? Porque um quadro psiquiátrico ele vai se estabelecendo de forma tão sutil que quando você se dá conta dele, já se passaram meses. Algumas vezes as pessoas demoram até anos para notar essa mudança do quadro, que é diferente do delírio. O delírio, quando vem, ele abre com tudo. Eu lembro de um professor nosso da faculdade, porque a gente também foi colegas de faculdade. Na mesma faculdade. Na mesma faculdade. Nosso professor de pneumologia. E foi a primeira vez que eu ouvi falar em delírio, foi que ele disse: desconfiem de pneumonia em pacientes idosos, sempre que... Aí a gente imaginava, que ele tiver febre, que ele tiver tosse, sempre que eles ficarem estranhos. E eu fiquei, como assim eles ficarem estranhos? E ele deu o exemplo da mãe dele, que começou a perguntar para uma pessoa que já tinha morrido, perguntar a que horas ia ser a janta, e ela já tinha jantado. Começou a falar coisas sem nexos, começou a ficar irritada, e era pneumonia. Ou seja, um paciente idoso, primeira grande alteração foi a mudança do comportamento. Esse é o delírio. Isso. E a gente vê muito essa questão da família perceber essa alteração de comportamento, e é um dos questionamentos que a gente acaba fazendo, né? É se há quanto tempo começou o quadro e se está tendo oscilação desse comportamento, que vai ser outro sinal que a gente vai ver mais expressivo, que é em determinado momento do dia o paciente vai conseguir restabelecer, né? Recobrar a consciência dele do jeito que é normalmente, ficar lúcido e voltar ao comportamento normal, mas
em algum momento do dia, geralmente no finalzinho da tarde, ele vai ter uma piora, e aí é quando ele vai começar a falar mais sobre esses assuntos. Aqui tem Isso. uma pessoa Uma perguntando, no pós-parto perguntinha. pode acontecer um quadro de delírio? Pode. E- Não é uma coisa curiosa quando a gente vai ler sobre delírio, dá uma impressão de que delírio é algo exclusivamente de idosos. E na Isso. realidade a gente sabe que delírio ele é mais comum conforme a pessoa vai envelhecendo, porque por mecanismos fisiológicos, sempre que a pessoa tem mais idade, o sistema nervoso dela é mais frágil, então alterações sistêmicas favorecem com que ele se manifeste com mais facilidade. Mas uma marca do delírio é que precisa ser uma alteração sistêmica clínica muito importante. Então a gente pode imaginar, de repente, uma pessoa com muitas comorbidades, que já fez várias cirurgias, que está com uma anemia importante, sofreu pré-eclâmpsia, uma pessoa que está totalmente desorganizada, com a glicose Uhum. muito baixa, ela pode ter Diabetes uma muito. alteração. Diabetes Isso. descompensado, então é algo para a gente sempre imaginar. A pessoa está com uma alteração do comportamento clínica muito importante, de forma muito imediata e não tinha nenhum outro sinal, a gente vai pesquisar. Teve uma grande cirurgia, perda de sangue, uma alteração de distúrbio hidroeletrolítico, algo que chame atenção para uma desorganização do corpo que pode ter alterado o sistema neurológico, então é possível, não deixa de ser importante a gente pesquisar. Com certeza. E, inclusive, doenças neurológicas mesmo, né? A gente tiver Isso, alguma coisa assim, um AVC, uma hemorragia, né, intracraniana que exato. possa causar alguma alteração lá e favorecer a isso, pode ter o quadro. Então, assim, é muito associado a doenças clínicas, né, que a gente Sim, vê mais comumente nos idosos. E aí, quando chega um sim. idosinho que teve um quadro, uma mudança de comportamento na última semana, a gente vai fazer uma pesquisa, né? Geralmente a gente vai ter um direcionamento para, pelo menos, isso aí a gente é uma prática minha, né? De Uhum. solicitar a rotina laboratorial, fazer hemograma, Exato. fazer sumário de urina com urocultura e um raio-x de tórax, porque aí a gente tá pelo menos pegando o mais prevalente nos idosos. Né? Mas não Nos esquecer que idosos, em isso. crianças e que em adulto jovem também pode acontecer, né? Não tem como excluir. Sim, isso. É isso. Lembrar, gente, que corpo e mente não é dividido, né? As pessoas querem Né? dividir. Não, não, a mente Isso não está aqui. isso é da cabeça, isso é do corpo, mas a cabeça está no corpo, né? Está no Então, um corpo. adoecendo pode facilmente influenciar o outro. É Sim, basicamente isso, que às vezes é difícil das pessoas aceitarem, mas bastante, acontece, né? E, né? e aí é interessante a gente também lembrar que a parte até para tratamento, né? Eu lembro que Sim, da época que eu, né, ficava no isso. PASM, eu lembro de uma paciente que estava lá sendo há vários dias, né, tratado como sendo um surto psicótico, né, mas que Foi. não melhorava. E Sim, ninguém entendia por que não melhorava, porque. E aí ela também não tinha familiares para dar informação do se tinha quadro prévio psiquiátrico, mas enfim, depois se sim. descobriu que não, que era uma infecção, Uhum, né? E sim, pela infecção ela estava com o quadro. Então a gente passou dias tentando tratar com as medicações da psiquiatria sem tanto sim. sucesso, tinha hora que ela Sucesso. ficava mais calma, mas não era toda hora. E aí, de repente, a gente descobre que ela está com a infecção, trata a infecção e a paciente volta a ficar Melhora. 100%. É. E aí é o melhor antipsicótico do mundo, é incrível um antibiótico, né? Porque o antipsicótico Isso, demora para deixar um paciente bem organizado. Em poucas horas, fazendo antibiótico, um paciente que está infectado, ele simplesmente muda, já dá vai como um melhorar. passe de mágica. É. E é super importante a gente saber disso logo,
porque além de não ter muitos resultados ou resultados nenhum, as medicações psiquiátricas nesses casos, elas ainda podem piorar e agravar o quadro geral, Isso. né? Lembrando que uma pessoa que está num quadro de delírio está num quadro clínico grave, e se a pessoa está num quadro clínico grave, você vai fazer uma medicação que de repente pode deixá-lo mais sonolento, mais torporoso, você pode estar trazendo riscos adicionais para essa pessoa. Então, na dúvida, é sempre clínico. Mesmo que às vezes a gente volte atrás e descubra, não é clínico, é psiquiátrico. Eu lembro de uma vez também, muitas histórias nossas, né, Jussi? No caso, Nos nossos, uma paciente que aí eu disse assim, não, essa daqui com certeza foi um AVC. O paciente tinha paresia, falando palavras mais simples, o paciente teve perda de força, de tônus, o paciente ficou desacordado, a paciente não estava conseguindo deambular, não estava andando direitinho, e aí eu disse, não, isso daqui foi um AVC. Mandei para a clínica não, isso é um AVC, foi feito tomografia, todo mundo achando que era um AVC, aí voltou, era um cadê quadro, o AVC? A paciente realmente, era um paciente que tinha passado por uma situação de muita contrariedade no dia anterior, e depois que falou um pouco, chorou, o movimento voltou, mas o correto é esse, não é para dizer, a gente errou. Não, a gente não errou, a gente pensou na sequência certa. Vamos pensar primeiro naquilo que pode matar a pessoa. Um AVC, com certeza, mataria se não fosse resolvido a tempo, e um quadro de um transtorno somatoforme que a pessoa está aparentando ter uma condição psiquiátrica porque está emocionada, isso aí tudo bem, se a gente não der o diagnóstico na hora. A gente exclui a causa que pode matar logo. É uma das coisas que às vezes a gente até tem que explicar, né, para os pacientes, né, por que pedir exame? Porque, assim, a psiquiatria é muito subjetiva. O exame não é para diagnosticar a doença psiquiátrica. O exame ele é para excluir uma doença clínica, porque se a gente tem uma doença clínica que está ali, ela pode ter manifestação psiquiátrica. Né? Então, a gente tem que fazer essa exclusão, a gente só tem como excluir as causas clínicas fazendo essa parte do exame. E aí, tendo excluído clínica, não tem nada, ok, então é da gente, é da psiquiatria, vamos ver o que é que a gente pode fazer. Exatamente. Mesmo que pareça bobagem, sempre excluir. Isso. Às vezes só dá trabalho dizer que, né, o paciente foi lá agitado e ele vai hidratar. Ele está tão desidratado que ele está com nível de consciência alterado. As famílias ficam um pouco revoltadas às vezes com a gente e a gente diz, não, ele precisa hidratar, né? Faz parte. Com certeza. E eu lembrei que, assim, né, essa rotina da gente agora da quarentena, tentando aderir mais à questão do isolamento social, fazendo as consultas online. E aí teve uma filha de uma paciente que me pediu uma consulta. E aí quando eu fui fazer, e a história de que tinha um quadro já de esquizofrenia e que precisava de medicação e tudo mais, e a esquizofrenia tinha começado há uma semana. Né? Há uma semana ela estava... E a pessoa tinha 52 anos de idade, tinha sido tudo ok até os 52 anos de idade. E aí foi quando eu perguntei, mas não tem nenhum exame recente? Tem só o açúcar no sangue que estava um pouquinho alterado. Besteirinha, né? Bom, vamos lá, vai ter que se tratar dessa parte aqui. Pois depois, se sobrar alguma coisa... Pois é. Alguém fez uma piada aqui, mas a gente pode até usar. Poxa, de certa forma, quando eu fico com muita fome, eu fico com delírio. Bom, não chega a ficar com... Mas olha só como nosso cérebro, do nosso corpo é engraçado. Quando os níveis de glicose... Qualquer pessoa fica mais irritada, fica mais agressiva. Quem é que nunca disse... Muda comportamento. Ou seja, numa pessoa normal a gente já vê isso. Uma pessoa com fome, ela fica irritada. Então, um diabético, quando
a glicose vai baixando, ele pode começar a ficar desorientado, falar bobagens, e antes de desmaiar, ele está dando sinais. E você vê um diabético que desmaiou, tá para desmaiar, tá falando bobagem, vai lá dar uma olhadinha. Às vezes o remédio dele é comer alguma coisa. Isso. O comeu, esqueceu de tomar, que está tão alta a glicemia que também vai ter repercussão. Né? Então, a parte clínica, ela mexe com a parte psíquica, né? Tá ligado, tá interligado ali, a gente tem que lembrar sempre disso, e é importante para a gente da psiquiatria lembrar, mas também para o pessoal da clínica, né? Porque muitas vezes também chega o quadro lá na clínica e aí acaba que eles não querem atender porque é psiquiátrico. Né? Então, lembrar sempre de aferir sinal vital, né? Porque aí a gente vai ter que ter pelo menos esses parâmetros para separar a psiquiatria da clínica. E vamos contextualizar, nesses tempos de Covid, que a gente não sabe ainda quais são todas as manifestações, por que não um paciente está com febre, o paciente está com tosse, o paciente está desorientado? Primeira conduta é sempre clínica. Vai que foi o Covid que fez a desorientação. Não sei. Ainda que não seja, a parte clínica deve ser sempre primeiro corrigida. Até porque a gente não sabe se tem repercussão neurológica, né? Está sendo estudado ainda. Exato. Mas a gente sabe que mexendo na parte sistêmica, a gente acaba mexendo na parte neurológica e aí vai poder ter alguma repercussão, sim. Né? Então tem que excluir. É um dos motivos para a gente também prestar atenção nesses tempos de Covid, né? Sim. E aí eu acho que a gente já abordou aqui, eu estou dando uma olhadinha aqui na programação. Mas de lembrar que... Sim, diga aí. Eu vi aqui qual a diferença de delírio e demência, porque a gente diz, é delírio, é demência. E se forem os dois? Será que pode acontecer os dois? Não só pode, mas acontece demais. Lembrar, gente, como a gente falou, né, que o delírio, ele é uma repercussão psiquiátrica por causa de uma causa clínica importante. Então, um paciente que tem demência é um paciente que geralmente tem muitas outras comorbidades. É comum um paciente que tenha demência ser um paciente diabético, que já sofreu muitos AVCs, que tem hipertensão. Então, o paciente ele já tem uma fragilidade orgânica muito maior que a população geral. E o paciente que tem demência, geralmente é um paciente mais velho. Então, olha a combinação, ele já é mais velho, ele é um paciente que já está fragilizado pela doença, e ele tem outras doenças de base que favorecem o quadro. Então, o paciente, ele já tem demência, a gente já sabe, mas tem 2 dias que ele começou a querer pegar uma faca, ele nunca fez isso. Tem 2 dias que ele não dorme, e tá brabo, e tá falando coisas que ele nunca falou. Aí sim, ele teve uma exacerbação do quadro. Ou seja, era um paciente com demência, mas que piorou de forma muito expressiva, há 2 dias. E a gente sabe que a demência é uma doença que se arrasta. Se ela piorou, a gente tem que investigar o delírio primeiro. Eu lembro até que eu tenho um paciente que ele já tem o diagnóstico, né, de longa data de demência, né? E aí a primeira vez que ele foi para mim, ele tinha desorganizado, de repente, né? A filha achou que era porque fazia tempo que ele não ia para um psiquiatra. E aí o que é que eu vou perguntar, né? E aí os exames, como é que estão? Não. Ele tem um diabetes que ele não controla, porque a gente não controla o que ele come, ele não quer tomar insulina. E depois vai começar por aqui. Quando a gente organizou, o paciente voltou, né? Lógico, com um quadro demencial de base, mas ficou ok. Segunda vez que ele foi, também do mesmo jeito, e eu pedi exame de novo, e vamos investigar de novo. Até eu dizer, olha, quando ele desorganizar desse jeito, quando for desse jeito, é porque realmente a gente tem que investigar a parte clínica, porque tá parecendo que é uma enganação, né? Eu vou pro psiquiatra e ele me manda fazer exame. Não, porque eu primeiro tenho que pensar nisso. Como assim, eu vou pro psiquiatra e um sumário de urina, né? Mas de urina, né? Um sumário de urina, um hemograma é super importante. Tanto é que na urgência psiquiátrica, sinais vitais, HGT, PA, sumário de urina, hemograma, tá com febre,
primeira coisa a pensar. A gente tem que Com atentar para certeza. isso. Né? Pois é. E eu lembro muito, gostava muito de dar plantão, porque eu tinha essas ferramentas comigo, eu tinha como dizer na Que hora, bom. né? Por mais que Sim, demorasse um sim. pouquinho ali, mas eu sabia se o paciente estava bem ou não clinicamente para poder entrar com a parte da psiquiatria, né? O que a gente não tem tanto Exato. acesso quando o paciente vem só para o consultório, né? Fica mais Exato. difícil. E Uhum, aí, lembrando, exato. só reforçando que realmente a gente pode ter quadros de demência, quadros de Alzheimer, né? Que geralmente é em pacientes idosos, e aí a gente faz um quadro, uma piora aguda do quadro, né? Que o paciente fica mais desorientado, fica desorganizado, geralmente agressivo, irritado, né? Uhum, Inquieto, andando muito, sim. acordando de noite, e a família começa a ficar preocupada, né? E pode ser um delírio sobreposto ao quadro demencial dele de base, né? Não pode, a gente não tem Exato. como excluir isso, uma coisa não vai excluir a Exato. outra. E agora eu lembrei de outra coisa que a gente não falou, mas que é bem característica de livro e é impressionante como as pessoas vêm falando. Ah, de manhã ele estava super bem, estava falando as coisas direitinho. Parece que vai anoitecendo E e aí vai ele piorando. começa a ficar, ele começa a falar besteira, tal. É como o delírio se comporta. Condições psiquiátricas não sabem hora. Quando a pessoa é esquizofrênica, é bipolar, está em surto, é de manhã, de tarde, de noite. O paciente do delírio, claramente, durante o dia ele está mais organizado, as defesas do corpo dele estão melhor. Quando vai chegando à noite, que todo o corpo vai diminuindo as suas atividades, o paciente começa a ficar mais desorganizado. E às vezes é engraçado que passa um dia, outro, e ele vai fazendo isso. Ele melhora de dia, piora de noite, melhora Piora de de dia, noite. piora de noite. Isso daí é quase dizendo, ó, oh, é um delírio que está aqui, Isso. E aí, para quem né? está na prática diária, né? Quem dá plantão na psiquiatria direto, vai ter muito contato com isso. Então, para a gente até fica uma coisa meio que óbvia quando chega um paciente com um determinado comportamento, a gente investigar isso. Mas às vezes nem sempre é tão assim, né? Se eu não tenho contato direto, É, se eu fosse dar um plantão antes de ter trabalhado na psiquiatria, né? Provavelmente eu não ia sim, pensar primeiro em delírio, eu ia pensar, não, o paciente é. está desorganizado, né? Desse jeito pode Deve ser um ser surto psicótico, né? isso. Então, É, a gente tem mais essa vivência por ter a experiência em emergência, na emergência mesmo, atendendo lá, que isso é uma coisa que a gente vai desenvolvendo. exato. É. Mas é sempre pensar um pouquinho fora da caixinha, nunca resumir. Nunca é tão simples e tão na cara quanto pode parecer. O Quanto, ser humano é uma caixinha de surpresa. pode vir de todo jeito, né? A gente fica Pode vir de esperando todo jeito. e, inclusive, como você disse, né? No final de tudo, se eu investigo tudo da clínica, tá tudo ok, eu vou acabar tendo que considerar que aquilo ali vai ser um quadro psiquiátrico e tratar para ver se vai responder Como tá. também, né? Exatamente. E aí a E, importância disso, né? A importância desse tema é, pelo menos para mim, que eu vejo que muita gente lida com isso, né? Não é só a sim. psiquiatria. A parte clínica lida com isso, a parte da ginecologia e obstetrícia lida com isso. Sim. Então, assim, a medicina em geral vai ter contato com esse tipo de paciente. Os familiares têm Uhum, muito contato com esse tipo de paciente, quando tem paciente sim. idoso em casa, tem esse contato, né? Mas às vezes não Uhum, sabe e talvez nem dê a de prestar atenção na parte clínica, né? Talvez fiquem chateados quando a gente diz, exato. não, ó, não é da parte da gente, vai precisar ir para um hospital, como tem pacientes que a gente coloca e tem resistência, a família tem resistência a levar para tratar, né? E aí pode Exatamente. piorar o quadro, pode ficar muito grave e Uhum, pode levar ao óbito, né? Como a gente disse, primeiro a gente tem que isso. prestar atenção às causas que É, podem trazer a morte, né? Então a gente tem que exato. investigar isso para sair desse risco. Saindo do risco Sim. da parte clínica, aí a gente tenta manejar da parte psiquiátrica.
Exatamente. Acho que a grande importância, porque a gente tem que ter esse olhar tão grande, é justamente isso, pela pressa que o delírio exige, né? Um Isso. paciente em surto psiquiátrico, se ele estiver num ambiente seguro, que ele não vai fazer nada contra ele, nem contra outras pessoas, está tranquilo. Mas um paciente em delírio, não adianta só ele estar num ambiente em que ele esteja fisicamente contido, porque ele pode rebaixar e a qualquer momento entrar em coma, um paciente que pode morrer, pode infartar. É um paciente que aparentemente estava. A única coisa que tinha era o quadro de agressividade e você não sabe, horas depois ele entrou em coma. Então, Isso. sempre que a gente suspeita em delírio, a gente tem que identificar rápido, tratar rápido, porque para o organismo fazer manifestação psiquiátrica em virtude de um quadro clínico, é um quadro clínico grave. Não, é por isso que geralmente um jovem não faz delírio, porque uma infecção urinária num jovem, geralmente o corpo consegue lidar bem. Uma infecção urinária no idoso já tende a ser mais grave. Pneumonia no idoso tende a ser mais grave. Se está repercutindo no cérebro, é bem sério, tem que saber logo, tem que tratar rápido. E aí, como o doutor Rafael colocou aqui, né, o geriatra acaba também sendo um médico frequente nessa vivência, exatamente por isso, né? Porque a parte do pessoal, os idosos, eles têm uma peculiaridade na hora de manifestar as doenças, né? As desordens orgânicas, né, os distúrbios clínicos. Então, o idoso ele não tem febre com frequência, né? Para ele ter uma febre Isso. precisa ser uma coisa muito atípica, né? Então, a gente para chegar nessa fase de delirium, né, para chegar a alterar o comportamento, tem a questão de o idoso ele não tem manifestações, geralmente, que eu, um adulto jovem, vou ter, né? E Exato. aí acaba que chega nesse quadro grave sem a gente perceber, né? Porque não teve Exato. nenhuma outra manifestação. É uma pneumonia que eu não tenho tosse, que eu não tenho, né, secreção, é uma pneumonia que eu Febre. não tenho febre, né? É uma infecção É, urinária que eu não sinto dor. Então, tudo exato. isso acaba chegando a um nível que vai ter a repercussão que vai levar a gente a pensar nisso, né? Veio aqui uma sugestão bem pertinente do seu digníssimo, que seria importante abordar as causas farmacológicas. Super importante também. E aí, o grande diferencial, mais um dos grandes diferenciais do delírio em relação ao quadro psiquiátrico de base, que muitas vezes o paciente que já é sabidamente psiquiátrico, já toma muitas medicações, ele piora. O que que acontece? Vem alguém desavisado e diz: dá um diazepam, dá um clonazepam, dá um remédio para dormir. E o que a gente faz? A gente piora muito o quadro. O paciente fica mais desorientado, o paciente fica mais confuso, fala mais bobagem, e a gente pode agravar muito e pode trazer sérios riscos para esse paciente. Então, medicações podem causar um quadro de delírio, Sim. assim como drogas também vão afetar o sistema nervoso central, vão trazer essa repercussão. E aí, tudo que o paciente não precisa é ser medicado com mais psicotrópico, que ele precisa ser Sim. desintoxicado. Sim. A gente vê até assim, né? Medicações que pra gente, vamos dizer assim, são simples, são inocentes, mas um inibidor Sim, seletivo, né? Como esse talopram, ele pode causar sim, uma hiponatremia e o paciente entrar num quadro de delírio, né? E a gente ter esses quadros exatamente. também pelo uso de medicação. Então, também pensar que paciente psiquiátrico está suscetível a ter quadro clínico, né? Uhum, E as medicações uhum, podem ser um ponto importante para investigar esse paciente se ele não tem nenhum outro sinal, nenhum sinal infeccioso, nenhum sinal de outra doença. Então, prestar atenção às medicações. Vamos ver a parte de distúrbio hidroeletrolítico, ver se está tudo ok, para a gente poder, né, avaliar essa parte também. Então, é um sim. mundo, E né? aí, Essa parte eu, aí.
Demais. Eu achei interessante você disse medicações bem inocentes, e aí eu lembrei de uma experiência pessoal. Não sei quem já teve o prazer ou o desprazer de tomar Buscopan na veia. Na época que eu estava com a vesícula querendo romper, eu tinha muitas dores, então, em alguns momentos, eu tive que fazer a escopolamina, que é o Buscopan na veia. E está bem caracterizado, principalmente para as pessoas mais idosas e tal, que ele pode ser um motivo de uma desorientação. Eu lembro que eu não desorientei, mas eu fiquei com a vista diferente, vendo as Turva. coisas meio estranho, ver turva. Ou seja, a medicação pode ser o responsável direto pela alteração cognitiva da pessoa. Acontece com a pessoa jovem e rígida. Agora, imagina um idosinho que começou a tomar Buscopan, 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 ele está ali todo alterado e você não sabe, foi pelo Buscopan. Não é isso? É, sim. Reconter pode diminuir as reações a ponto da gente desmaiar. Nossa, muitos relatos de estalopram, Reconter, Estalopram. né? Gente, qualquer medicação, na realidade, em doses altas, ou, na verdade, em... Foi Buscopan LSD, Buscopan. O Buscopan na veia rápido dá uma alterada, tá? LSD eu não sei. Mas vamos lá. Qualquer medicação psiquiátrica, ela é feita de forma abrupta, de uma forma mais intensa, o paciente nunca fez uso, começou a fazer uso de forma há pouco tempo, vinha fazendo uso de outro antidepressivo, ela vai mexer no seu organismo e ela vai fazer influência em outros neurotransmissores, vai mexer em serotonina, mas vai mexer em noradrenalina, vai mexer em dopamina, então pode ter repercussão sim também com a questão cardiovascular. Lembrando, os neurotransmissores que estão ali envolvidos na cabeça, eles estão envolvidos em outras situações. Então, eles também vão ter interferência. Alguém falou aqui arritmia, pode ter repercussão na parte cardiovascular. Não é tão simples. Ah, toma esse remédio é bom para depressão, mas vamos ver como é que está a parte cardíaca, como é que está o restante do corpo, né? A gente sabe Por que isso que tem a gente outras tem que repercussões. investigar, né, a parte clínica mesmo, a gente tem que ver essa parte de exames prévios, né? Porque a medicação inocente, ela não é inocente, né? Assim, ela tem ação Exato, no corpo todo. Então, a gente tem que prestar atenção a isso. Não existe nenhuma medicação que seja isenta de risco. Então, exato, sempre levar isso em consideração. Deixa exato. eu ver se tem mais. Ah, O pessoal tá os gostando, né? comentários são maravilhosos, é. Tá Sim, divertido. é outra coisa que falou aqui, né? Delirium tremens, né? Tá dentro desse Tremens, sim. quadro. Então, delirium tremens é um delírio que, digamos, as pessoas escreveram um capítulo especial para ele pelo simples motivo dele ser muito, muito frequente, tá? A pessoa fazer uso de álcool durante muito tempo, que é uma medicação, que é uma substância psicoativa, vai mexer na bioquímica cerebral. Então, o que que acontece? Com o passar do tempo, o organismo vai ser tão acostumado a ter uma substância depressora não no sentido de causar doença, depressão, mas depressora no sentido de deixar o sistema neurológico para baixo, ou seja, deixar a pessoa lenta, deixar a pessoa para baixo, deixar a pessoa raciocínio mais devagar. Então, você tem sempre aquele estímulo. No momento em que aquela substância é retirada de forma súbita, causa um desequilíbrio. Nesse desequilíbrio, a pessoa pode vir a ter alterações de alucinação, de tremor, tá? É um organismo que estava sempre recebendo o mesmo estímulo e que foi tirado de forma súbita. Então, ficou o nome delirium tremens, primeiro porque é um delírio, que a pessoa vai ter alucinações, a pessoa vai ver coisas, a pessoa vai ouvir coisas, e ela também treme. Ela treme porque uma parte do sistema nervoso central responsável pelo movimento vai estar
descontrolada pela falta daquela substância que fazia com que ela não tremesse mais. Então, na verdade, a pessoa que bebe muito diz que tem que beber para se acalmar, porque senão ela fica se tremendo. É isso mesmo. O corpo dela começou a entender que o estímulo dela não tremer necessitava daquela substância que deprimia a parte motora. Então, é um tipo específico de... Eu vou ver se eu consigo aqui o 4G, porque está dizendo que está travando a minha parte. Porque o 4G... porque bebia muita água. Sim, Pronto. gente, qualquer desequilíbrio vai trazer alterações, tá? Nem água é inocente. Água demais, a gente morre afogado. Então, água demais, o sódio baixa. E o corpo, né? O cérebro, ele basicamente é água e sal. Se a gente mexe nesse equilíbrio, a gente vai ter alteração. Então, se a pessoa ingere muita água, né? Existem doenças que fazem com que a pessoa tenha muita sede. Ela pode ter repercussões cognitivas até em decorrência disso. A gente está apanhando um pouquinho com o sinal, mas... E aí é esse. Beber muita água, tá? Pode causar uma alteração, pode causar baixa do sal no sangue, seja hiponatremia. Tá conseguindo me ver, Raíza? Eu tô conseguindo te ver perfeitamente. Agora melhorou. Pronto. Pronto. E aí o pessoal perguntando, Amy Winehouse morreu de delirium tremens. O que é que você acha? Nossa, não, ali, que eu saiba, ali foi overdose mesmo. Ali não foi só delirium tremens, não, ali foi overdose, tá? Lembrando que essas alterações podem ser tão drásticas a ponto delas mesmo matarem. Isso, eu gostei, né? Aqui, potomania, a doença do potó. Não, vamos lá, vamos ser bem cultos agora. Potos, que vem lá das línguas, sei lá, grega, enfim, que vem de água, tá? Coisa aí. Eu sei que potos é de água, tá certo? Então, essa tendência a beber muita água. É a mania de beber água, né? Tem gente que tem mania para tudo, então tem gente que tem mania para beber água. Pronto, exatamente. Aí a diferença a gente já viu, né? E como é que a gente trata, Raiz, esse quadro? Quando é que eu... Pronto, aí vem a parte talvez mais dramática da situação. A parte mais dramática de todas é não passar medicação psiquiátrica. Então, o paciente vai chegar falando bobagem, vai chegar lá ouvindo vozes, vendo coisas, vai chegar lá brabo e a gente não vai medicar com benzodiazepínico, com antipsicótico. Se a gente fizer isso, vai ser com doses bem baixas. Na verdade, o que a gente vai fazer é corrigir o quadro de base. Então, se o paciente está francamente desidratado, ele vai ter que ser reidratado. Se o paciente está com infecção, a gente vai ter que iniciar o antibiótico. Né? Se o paciente está com a glicemia alterada, ele vai ter que ser hidratado e feita a correção pela insulina ou só insulínica. E a medicação psiquiátrica ela vai ser algo bastante adjuvante, vai ser usado com muita cautela em dose bem baixa. Tratamento. Mas naqueles quadros
de irritabilidade, agitação, que aí acaba sendo Isso, necessária, né? exato, exato. Mas geralmente, e a diferença é que vai ser em dose bem diferenciada, vai ser bem mais baixo do que um Com quadro certeza. psiquiátrico franco. Sim, sim. Né, a gente faz dosezinhas bem pequenininhas mesmo, assim, que Sim, não chegam nem perto das doses que a gente costuma usar na emergência psiquiátrica, né? exatamente, exatamente. E certo, eu acho que a gente abordou todos os pontos que a gente tinha especulado. Tens mais alguma coisa, Raíza, que gostaria de falar? Ó, eu Sim, no só início responder. tinha Ah, uma pergunta de Vanessa perguntando como é que está a questão Covid e procura por atendimento no pronto atendimento. Vocês estão tendo mais tá bem atendimentos importante. por pessoas em quadro de delírio? Sim, sim. Tá tendo uma procura bem importante, pessoas estão ficando mais ansiosas, algumas pessoas que já eram um pouco mais sugestionáveis, pessoas que tinham já uma tendência a psicotizar com facilidade, com tanta informação, têm ficado mais propícias a buscar o momento da urgência psiquiátrica, sim. Eu estava vendo só uma pergunta aqui, deixa eu ver o que foi. Neuropatia hepática pode se resolver sem tratamento? É, é, Difícil, né? é difícil, né? Assim, quando a gente tem algo que causado pela falência do fígado, qualquer coisa hepática, ou seja, é porque o fígado não está bem, só com restauração da função desse rim, desse fígado, ou com a eliminação dessas toxinas. Então, é bem difícil a gente resolva sem tratamento. Sim, é difícil mesmo. Aí eu acho que a pessoa, assim, geralmente a gente fala em encefalopatia hepática, né? O problema não é pela, Isso. pela Né? Porque insuficiência do neuropatia a gente vê fígado, mais a não é parte. É. provável, não. E aí, doutora Cecília, lembrando, né, que vale a pena falar sobre a questão do uso dos benzodiazepínicos. Realmente mais diabético, né? Sim. E quando há contraindicações ao uso. Exatamente. Gente, tá horrível. Não, eu acho que é muita live Ah, ao mesmo tempo, porque não, tá entendo. horrível, né? Mas antes de eu entrar, eu Eu tava vendo entendo, que tava entendo. a fileirinha de lives É, acontecendo. sim, Vai acabar tendo algum problema. sim, sim. Mas vai ficar salva a live, certo, gente? Sempre fica salva Entendi, vai ficar entendi. eu nem sei, mas no IGTV, né? Eu não tô ainda mais, Pronto. não tô habituada ainda nessa área, não, mas a IGTV, o nome é só Sim. acessar lá que aí fica, tá ficando salvo tudo, né? E aí eu acho que Maverick resumiu bem, né? A gente tem que Espero. pensar sempre em algo do corpo antes de ter um diagnóstico da mente, né? A gente tem que fazer esse pensamento, não é nem antes, né? Mas ter esse pensamento, ter essa ideia de que pode ser, Exatamente. né? Que eu tenho que excluir, apesar de ter todas as características de um quadro psiquiátrico, eu tenho que excluir uma causa clínica, porque Sim. causas clínicas simulam quadros psiquiátricos.
Exatamente, exatamente. Tá bem resumido, tá bem perfeito, bem pertinente, é isso mesmo. Vamos pensar em algo do corpo, porque algo do corpo vai ser resolvido mais rápido e precisa ser resolvido mais rápido, porque se o corpo fez algo para se manifestar de forma psiquiátrica, é algo que necessita de Com uma certeza. urgência muito maior Pois do que se hoje, ao fosse contrário algo de todos os só outros dias, eu não vou psiquiátrico. ser mal educada, Raíssa. Eu não vou bater a live na sua cara, porque o pessoal ficou dizendo que eu não estava contando o tempo das minhas lives e que estava acabando no meio da live, enfim, tava o pessoal me malhando muito. Então, não, então agora eu vou contar o tempo da minha live para não ser mal educada com a Ah, minha é. convidada, né? Mas eu gostaria de agradecer Entendi. bastante. Acho que assim foi um tema que é um pouco mais técnico mesmo, né? Mas que é necessário a Aham. gente alertar tanto o familiar quanto quem é médico mesmo para prestar atenção a isso, né? E você com a sua experiência lá da emergência, né? Então tem que trazer isso para a gente, porque nem sempre Isso. a gente tem esse contato com a psiquiatria na emergência psiquiátrica, né? Vira uma coisa meio que à parte. A psiquiatria já é marginalizada e aí a emergência psiquiátrica mais ainda, né? Então a gente tem que prestar atenção nessas coisas para É, saber até quando a gente leva para uma emergência é psiquiátrica, verdade. vale a pena levar para uma parte clínica, né? Então, pensar nisso direitinho, né? Exato. Pois, eu quero agradecer, viu, a Agora já conversa. Eu sabe, fiquei vai fazer bastante feliz, live toda ainda mais hora. por ter descoberto aqui a ferramenta, como é que usa. Achei bem divertido. Já sei, né? Já. Não, não vou, não. Mas achei Certeza. muito legal. Com Foi bem certeza. Vamos bacana. E sempre que eu continuar. tiver, Eu vou pode contar diminuir o comigo, que a ritmo, gente né? Também volta a a questão conversar de aqui. Tá? Um família. abraço. Aproveitar esse tempo que eu estou meio que livre. Mas depois a gente vai espaçar mais um pouquinho, mas com certeza a gente vai ter mais Sim, encontros, né? A gente tem que, pelo menos assim, a gente se vê, né? Tá sim. certo? Então, muito obrigada mesmo. Foi excelente. Tenho Vamos certeza que o sim. pessoal adorou, Com certeza, né? é E já verdade. fica o convite para as próximas vezes. Verdade. Vamos só dizer qual É é o isso. tema, né? Só escolher o tema que está tudo certo, mas o convite já está feito. Tá bom, Rafa? É, Beijão. tá Até. ótimo. E aqui já tá aceito. Um abraço, Presencial, viu, né? Jussi? Se Se Deus Deus quiser, quiser. até Pois a brigadão, próxima. Rafa.